Por que será que é tão difícil mudar? Eu tenho certeza que alguma vez você já tentou mudar um hábito, mudar a sua rotina, mudar algum tipo de pensamento e você acabou desistindo por pensar que é difícil demais. Eu sei que você já passou por isso porque eu também já passei por isso. Mas eu cheguei em um ponto em que eu comecei a questionar por que é tão difícil mudar? Se é algo que eu quero fazer, se eu quero mudar um tipo de comportamento, uma atitude, algo que eu tenho feito todos os dias que não está me fazendo bem e eu não quero mais fazer, por que então que eu não consigo mudar? E foi aí que eu comecei a pesquisar para tentar entender por que isso acontece e no vídeo de hoje eu quero compartilhar a resposta com vocês. Por que é tão difícil mudar? Pessoas incríveis, Denise Manzoni aqui mais uma vez. E antes da gente já entrar nesse assunto que eu tenho certeza que chamou a sua atenção por você já ter passado ou ainda está passando por isso, vem aqui embaixo se você ainda não é inscrito no canal. Se você já se inscreveu, então ativa o sininho das notificações, assim você fica por dentro de todo o conteúdo que vem por aí. Beleza? Então vamos lá! Depois de passar praticamente a minha vida toda lutando contra mim mesma, lutando contra hábitos, contra pensamentos ruins, eu comecei a me questionar por que isso acontece? Se eu quero mudar uma área da minha vida, se eu quero mudar um tipo de hábito, por que então é tão difícil disso acontecer? E eu posso usar como exemplo a questão da minha saúde, meus hábitos alimentares, a minha falta de praticar exercício que estava me prejudicando demais, especialmente por eu ser jovem, eu tenho 26 anos, sou mãe e eu não tinha disposição, a minha saúde não estava das melhores, a minha disposição pior ainda, e mesmo eu tendo consciência disso, mesmo eu olhando no espelho e falando, meu Deus, você precisa tomar vergonha na cara, você precisa mudar a sua realidade, você precisa fazer alguma coisa, e eu simplesmente não conseguia. Então eu pensava, por que é tão difícil eu fazer alguma coisa sobre isso, por que é tão difícil eu mudar? E foi aí então que eu comecei a pesquisar e eu cheguei no professor Pedro Calabres. O professor Pedro Calabres, eu tenho uma admiração grandiosa por ele. Eu até dispenso aqui as apresentações sobre quem é o professor Pedro Calabres. Medo, né, gente, de falar alguma coisa errada, né, de não explicar exatamente quem ele é. Mas eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o canal dele, que é o Neurovox, onde ele fala sobre esses temas. E foi dentro desse canal, acompanhando o trabalho dele, que ele gravou um vídeo onde ele explica exatamente isso. Por que é tão difícil mudar? Como o foco do trabalho dele é essa relação de cérebro, mente, né, comportamento. Quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez, que eu tive contato pela primeira vez com esse conteúdo, eu fiquei maravilhada, porque eu pensei, caraca, ele deu a resposta para a pergunta que eu e tantas outras pessoas queriam. Por isso que no vídeo de hoje eu quis trazer de uma forma bem resumida, é claro, né, gente, uma forma bem mais simples, passar aqui para vocês 3 motivos, 3 coisas que nos impedem de mudar, que faz com que a mudança seja tão difícil, e eu tenho certeza que você vai entender, você vai parar e vai dizer assim, gente, é isso mesmo que está acontecendo comigo. A primeira coisa que provavelmente você está fazendo é esperar a motivação aparecer para então você conseguir mudar. E infelizmente, se você está fazendo isso, se você está esperando alguma motivação brotar do chão, vir de Nárnia, você não vai conseguir. Se tem uma coisa que eu aprendi estudando com o professor Pedro Calabres, é que o nosso cérebro ele é preguiçoso, ele não gosta de gastar energia. E quando a gente fala de mudança de hábito, mudança de vida, requer muita energia. Quando a gente está falando de mudança, a gente está falando de mudanças a longo prazo. Então o cérebro, ele basicamente ele não quer gastar energia com algo que vai demorar muito para acontecer, porque quanto mais demora para você mudar, para você alcançar exatamente o que você quer, mais energia você vai gastar. Por isso que a gente tem muito mais facilidade de mudar coisas que são de imediato. Aquelas pequenas mudanças de imediato, a gente gasta pouca energia, então o nosso cérebro faz numa boa. É por causa disso que, se você ficar simplesmente sentado esperando a sua motivação brotar de algum lugar, você nunca vai sair do lugar, você nunca vai conseguir mudar nada. E algo que eu tenho sempre falado para as minhas alunas da mentoria, tenho falado nas minhas redes sociais, é que a motivação vem da ação. Quanto mais você faz,
mais vontade você tem de fazer, entende? Então vai ter dias que você sabe que você vai precisar mudar a sua alimentação, que você vai precisar levantar de madrugada quase para ir na academia, para fazer exercício, para melhorar a sua saúde, você vai sentir raiva, você vai querer tacar fogo em todo mundo que você vê no meio do caminho, mas você vai mesmo assim. E depois que você vai, que você se encara, que você bate de frente com a preguiça, entende? Sai da sua zona de conforto, você se sente muito mais motivado depois. Por isso que eu falo, a motivação vem da ação. Não dá para ficar sentado esperando alguma coisa acontecer. Vai acontecer depois que você levantar e fazer acontecer. Segunda coisa que eu achei interessante compartilhar aqui com vocês é que o professor, ele fala sobre gatilhos. Nós temos que reconhecer os nossos gatilhos, o que faz com que a gente mantenha aquele hábito, o que faz com que a gente continue fazendo exatamente a mesma coisa. Quando algo se torna um hábito, você faz de forma inconsciente, você nunca para pensar sobre aquilo, você simplesmente faz. E o nosso erro tá aí, a gente não entende a causa, a gente não entende o gatilho. Por que exatamente nós estamos fazendo isso? Isso aí entra muito uma questão de autoconhecimento, é você saber o porquê do porquê. Quando você começa a identificar alguns hábitos na sua vida, mais importante do que simplesmente identificar os hábitos de comportamento, de pensamento, de rotina que você está tendo, que você não quer ter, que está te prejudicando, é você pensar quais são os gatilhos, o que está causando isso. Porque quando você não tem consciência de onde está o problema, consciência de onde está o erro, muito difícil você muda aquilo que você não sabe. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a identificar quais são esses hábitos, quais são os pontos da sua vida que você precisa mudar. E a segunda coisa, mais importante, é que você precisa identificar os gatilhos. O que incentiva você a ter esse tipo de comportamento, a ter esse tipo de atitude, de hábito e como você pode começar a mudar isso aos poucos, todos os dias, um passo de cada vez. E a terceira coisa, e não menos importante, é que quantas pessoas, e eu tenho certeza que você já fez isso, responsabiliza Deus e o mundo pelas coisas que aconteceram com você. Se tem uma frase que eu falo, quem me conhece sabe, você não é o que te aconteceu, você não é o que os outros querem que você seja, você é quem você escolhe ser. Você é 100% responsável pela sua vida. E muitas pessoas não mudam de vida, continuam fazendo as mesmas coisas, tendo hábitos ruins, vivendo aquela vida medíocre e culpam o outro, apontam o dedo pro outro como se a forma do outro pensar, a forma que o outro escolheu para viver a vida, a forma que o outro escolheu para, sei lá, gente, para tomar as decisões dele, influenciasse a si mesmo. E não é verdade. Então, se você realmente está disposto a mudar de vida, a mudar a sua rotina, a mudar seus hábitos, seu comportamento, para finalmente você sair do lugar que você está, dentro da sua zona de conforto, e realizar tudo aquilo que eu sei que você quer realizar, você precisa começar a assumir a responsabilidade da sua vida. Porque quando você assume a responsabilidade da sua vida, você também assume o poder de mudar. Somente quem tem a responsabilidade também tem o poder de mudar. E essas foram as 3 coisas que eu peguei de uma aula do professor Pedro Calabres sobre por que é tão difícil mudar. E eu tenho certeza que você se identificou com algumas dessas 3 coisas, se não com todas. E eu tenho certeza que se você é a pessoa que chegou aqui disposta a mudar, está procurando formas de fazer isso, você vai sair desse vídeo determinada, já sabendo na sua mente exatamente o que você precisa fazer. E não pense nem por um momento que eu tô falando aqui pra você que é fácil. Não, não é. Mas a partir do momento que você tem clareza, que você realmente consegue enxergar onde está o seu erro, o que você pode fazer, entende que a responsabilidade é sua e você tem o poder de mudar, não tem como. As coisas começam a acontecer. E se você gostou desse vídeo, já vem aqui embaixo, deixa o seu like, deixa um comentário, deixa aqui um feedback, eu sempre fico muito feliz. Se você quiser me acompanhar também nas minhas redes sociais, está aqui na descrição desse vídeo, a minha página do Facebook, o meu perfil lá no Instagram e também no Telegram, gente. Quem quiser participar do meu grupo lá no Telegram, eu vou ficar extremamente feliz. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço!